Pessoal, vamos começar? Ei. Vamos chegar. Vamos chegando. Vamos entrar. Pessoal, a proposta de hoje, né, é a gente conhecer um pouquinho mais do Baruch, a gente conhecer um pouquinho mais do coração dele, do que Deus tem feito através da vida dele, e abrir espaço pra gente, né, bater um papo, pra gente estar junto. Então, a ideia é ser algo bem relax mesmo, ser algo bem informal e numa estrutura de conversa mesmo, né? Não é um concerto, não é uma apresentação, é um bate-papo. E com certeza a gente vai aproveitar também do talento desse cara aqui também durante o bate-papo. Então é conversa e música, tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Eu vou orar para a gente começar nossa conversa. Deus, obrigado por este dia. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos tem de estar junto com o Baruch aqui. Então, vamos ver tanta coisa que ele tem sido relevante no teu reino. Te peço que o Senhor possa continuar capacitando e dando a ele toda a sabedoria para continuar fazendo aquilo que o Senhor quer que ele faça. Obrigado por este dia, que nas nossas conversas e tudo que a gente estiver fomentando aqui, o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. Meu velho, então é o seguinte, primeiro, muito obrigado. Gente, vamos dar uma salva de palmas aí pro... Obrigado. Obrigado aí. Vai ser bom. Hoje aqui é só o warm-up, só aquecimento aí para hoje à noite. Vai traduzindo para mim, gente. Não, aqui traduzindo. Já, aqui, a primeira traduzindo que eu já aqui. não entendi aí. Não. Então, meu velho, a proposta, como eu falei, é a gente trocar ideia, a gente crescer junto, a gente compartilhar. Eu confesso que eu não estava entendendo direito ainda. Eu preparei até uma pregação de 4 toques. Não sabia o que ia acontecer, mas eu preparei. Mas enfim, melhor que seja um papo, melhor para nós. Então, assim, eu vou começar, eu vou puxar a linha, eu vou puxar a fila. E a proposta, gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E eu vou começar, e aí... Daí a gente, we go from there. Minha primeira pergunta é o seguinte, cara. Você é um cara super talentoso, você é um cara que tem um potencial enorme. Vou combinar antes da pergunta. Não pode ter pergunta polêmica, hein, gente? Brincadeira. Não, pode sim. Você pode escolher... Perguntas polêmicas, o pastor Sérgio vai responder. Aleluia. Você pode escolher não responder. Não, tá bom. Eu prometo, então, antes da pergunta, eu prometo tentar responder todas. Claro. Não consigo prometer que eu consiga e nem que vocês vão ficar felizes com a minha resposta, mas eu vou tentar responder todas as perguntas. Autenticidade, mano. Isso aí. Autenticidade, isso aí. Minha pergunta é a tua origem, cara, o teu começo. Fala um pouquinho do seu... como é que você começou essa questão musical, né? Como é que foi... Se teve algo formal nesse teu começo. Então, minha pergunta é tua origem meio musical, ministerial... E como você se descobriu, assim, esse vocacionado, o artista, dentro do ministério, assim? Bom, eu tenho 41 anos agora e eu brincava, né, no Brasil, falava assim, vocês acham que parece que eu tenho essa idade? Durante muito tempo o pessoal falava que não, agora cada vez é mais comum. Dia desse a menina falou, parece mais! E eu desejei que ela ficasse rouca naquela hora. Brincadeira, não desejei isso, mas... Eu comecei, gente, muito cedo. Eu sou de uma família de 7 irmãos. Meu pai é um pastor da Assembleia de Deus no Brasil, já jubilado. Não sei se vocês conhecem o termo jubilado. É como um aposentado, né? E eu cresci nessa família. Eu sou o mais novo, eu sou o caçula. E o incentivo para mim na música... Meu pai, o perfil da comunidade da Assembleia, naquela época, pelo menos, era muito assim. Você é pastor, você está com a tua família num lugar... E aí, de repente, você recebe uma ordem que você vai ter que mudar para uma outra cidade e vai levar todo mundo junto. Então, a gente vivia assim. Quando dava 3 anos num lugar, 4 anos, a gente pensava, uau, deve estar chegando a hora de meu pai ser trocado e eu vou junto com ele. E eu sempre fui muito tímido, de verdade, assim, dificuldade para me relacionar, de me expressar. Então, a música ela foi uma ferramenta de escape para mim, né? Foi através da música que eu percebi que eu conseguia fazer novos amigos com mais facilidade se eu tivesse algo que nos ligasse com mais rapidez. Eu tentei o esporte, né? Tentei ser um jogador de futebol, assim, de pelada no Brasil, assim, mas é muito ruim de futebol, não deu certo. E aí eu descobri que a música era uma coisa legal para isso. E aí, nesse período, eu tive um incentivo muito grande de um irmão meu, que é o segundo mais velho, que ele era maestro de orquestra, então a minha base musical de família, assim, meu interesse por música, no Brasil,
sei lá, nos anos 90, tinham duas orquestras, acho que anos 90. Era a Orquestra Renascer no Rio de Janeiro, que era muito conhecida, o maestro Zênio de Alencar, e em São Paulo tinha a Orquestra Coral Filadélfia, que o meu irmão era regente. Então, eu olhava para ele e achava aquilo muito incrível. E um dia eu pedi, eu acho que para ele, eu queria estudar música, mas meu interesse nem era muito na música, era no que a música podia me favorecer, né? Na questão de fazer amizades. E ele se prontificou a pagar o conservatório para mim. Eu levei aquilo de maneira muito relaxada, para ser bem sincero com vocês. Eu era muito relaxado, não era disciplinado, não fazia as lições de casa. Mas aquilo, aos pouquinhos, foi despertando a minha curiosidade para a música. E aí, nessas trocas do meu pai, uma delas eu descobri que a música era muito fundamental para que as amizades se desenvolvessem, que eu faria amigos muito mais facilmente. E aí eu me apaixonei mais pela música. Aí, a questão do encontro com a música foi aí, por volta dos 17 anos, mais ou menos, de idade. Agora, ministerialmente, para entender a seriedade, o chamado, foi ao longo do tempo, né? Porque, para mim, até aquele momento, era só uma ferramenta para fazer amizades. Onde eu pudesse me expressar, já que eu era tão tímido, eu descobri que, através da música, era uma linguagem universal, que mesmo se pessoas de outros países não me entendessem, elas podiam sentir o que eu estava querendo dizer através da música. Eu tive talvez vocês aqui, quando moravam no Brasil, tenham tido uma dificuldade semelhante à minha. Eu estava falando com o pastor Sérgio, que nesse momento no Brasil, onde eu morava pelo menos, a música ou essa questão artística era muito demonizada nas igrejas, né? Tipo, você não podia ser um artista que servia a Deus, né? Você escolhia ou ser uma coisa ou outra. Então foi bem difícil, né? Então viver tentar a vida na música naquele momento, né? Agora mudou muito, graças a Deus, mas naquele momento era tipo, se você está querendo se dedicar à música é porque você não quer servir a Deus de verdade, porque quem quer servir a Deus de verdade não precisa nem estudar a música, é só chegar aí e prontificar o coração. Com o passar dos anos, eu percebi que eu sim, eu poderia servir a Deus na condição que eu estivesse, mas que eu poderia, sim, me aprimorar para servir a Deus com mais excelência. Hoje, aos 41 anos de idade, isso faz muito mais sentido para mim, né? Então, aquele garotinho de 17 anos sofreu muito com essa crise, né? Porque, para mim, era uma escolha na época. Eu vou abrir mão de ser adorador agora porque eu gosto mesmo da música. Hoje eu percebo que as duas coisas são completamente conciliáveis. Acho que devem ser conciliáveis, inclusive. Não sei se eu respondi. É isso aí. E quão diferente você acha que está essa questão? Você falou do artista, né, de como a igreja via, né? Uhum. E você viu uma mudança. Você vê hoje um ambiente talvez de mais aceitação, de mais entendimento. Quão diferente você encara no meio cristão essa questão do artista? Eu não diria que a diferença é tão gigantesca ainda. Tem pessoas que mantêm o mesmo pensamento, né? Mas eu acho que um aliado que nós temos hoje, por causa da internet, por causa da globalização de informações, os frutos são argumentos irrefutáveis. Então, quando o cara vê alguém que lida com arte, por exemplo, mas dando frutos no que se entende ser frutos de alguém que se converteu a Jesus Cristo e vive pelo reino, então todo o discurso cai por terra, porque se eu estou falando mal de um cara porque ele é artista, mas eu estou vendo que os frutos dele condizem com alguém que compreendeu o que é o reino de Deus, o argumento é irrefutável. Você pode falar o quanto quiser para uma plateia dizendo assim, não, isso não pode acontecer, mas essa plateia, se tiver o mínimo de entendimento, vai dizer assim, não, mas os frutos dele dizem que ele é de Deus. Então, isso é muito incrível. A questão do fundamentalismo, eu acho que continua parecido, mas a abertura de informação para que todo mundo tenha acesso ajudou aqueles que buscam, porque a diferença agora é entre os que buscam e os que escolhem viver de forma alienada ainda. Porque mesmo diante de tanta informação, tem gente que gosta de viver alienado. Escolhem viver alienado. Porque, de certa forma, a alienação te evita que você sofra. Porque quando você conhece uma verdade e depara que a tua realidade não condiz de verdade com aquela realidade, vai implicar em mudança. Que, às vezes, é sair da zona de conforto, às vezes é perceber que o conflito está sendo gerado por causa do seu novo posicionamento. Enfim, é um dilema a ser vencido, mas o que eu digo lá no Brasil, por onde eu passo, para as pessoas que querem me escutar ou querem ouvir o que eu penso, é que todo posicionamento, ou novo posicionamento, no que tange as coisas do reino de Deus, precisa ser feito com amor. Não basta saber uma verdade. A verdade tem que ser banhada na graça. Aquela ideia de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Porque se a gente
adotar aquela postura de que e agora eu sei a verdade, agora eu sei o que é certo e eu vou ensinar para todo mundo, você está errado também. Você torna um fariseu também. Esses dias, ouvindo um pastor amigo meu respondendo sobre isso, né, a pergunta que fizeram a ele foi: como é que eu ajudo as pessoas a se libertarem da religiosidade? Ele falou assim: não ajude. Não tente ajudar, aliás. Porque se você tentar ajudar achando que você sabe melhor, você é religioso também. Então, simplesmente viva a tua espiritualidade de maneira saudável, e as pessoas, ao verem isso, novamente falando de frutos, né? Ao verem os frutos, elas desejarão isso para a vida delas, e isso fará toda a diferença. Foi o Ed, no terceiro... Que é por exemplo, né, a gente falando do Ed, que é um amigo pessoal, alguém que eu admiro muito. Ele vem em julho. É um cara sensacional. Então, é um cara que talvez ele não sofra tanto quanto eu sofria na época, mas os posicionamentos dele, às vezes, chocam as pessoas. Então, tem gente que prefere não ouvir o que ele tem a dizer, porque querem permanecer no mundo que desenharam na cabeça. E isso é triste, porque eu acho que boa parte... Eu estou falando da realidade do Brasil, tá, gente? Que é o que eu conheço. E eu me incluo lá, né? Então, eu percebi que a minha mente mudou muito quando eu comecei a viajar para fora. Então, até nisso é importante a gente ter amor pelas pessoas que estão lá, porque, às vezes, elas pensam só dessa forma porque aquilo é tudo que elas conhecem, né? Então, quando a gente conhece quando eu tive a oportunidade de viajar para os lados do Oriente Médio, que eu tive contato com hindus, com muçulmanos, e tete a tete as pessoas, são gente, né? Elas são além dos rótulos, né, da religiosidade ou da religião. Obviamente que alguns abraçam uma forma mais radical, assim como os crentes também. Tem crentes radicais que não matam com armas, mas matam com palavras, né? Então, mas quando eu tive a oportunidade de conhecê-los de perto, o meu coração se expandiu para amar muito mais essas pessoas. Então, tem no Brasil gente que fala assim, que, por exemplo, generaliza todos os muçulmanos. Os muçulmanos são todos do capeta porque eles matam pessoas. É porque a pessoa, tudo que ela sabe a respeito desse universo é isso. Elas não sabem que tem um grupo de extremistas, um grupo mais ponderado. Enfim, o que nos cabe é amar e tentar fazer a diferença com a forma como a gente escolhe viver, baseado no que a gente entendeu que a palavra do Senhor nos ensina. É isso aí. Bom demais. E a composição, assim, desde o início, desde esses seus 17 anos, você já tinha esse interesse pela composição em si? De você escrever, de você criar, de você arranjar? Cara, eu tinha interesse, mas eu não acreditava em mim. É um exercício que eu faço diariamente para acreditar que as coisas que eu produzo possam ser chamadas de boas, sabe? No sentido que eu acho que nessa época eu cheguei a compor algumas coisas, mas eu tinha muita vergonha de mostrar, assim, desesperado. Toca um negócio dessa época pra gente aí. Acho que eu nem lembro. Traz aí uma coisa mais antiga aí sua. Dessa época, dos 17, eu não vou lembrar. Mas eu fazia tipo qualquer coisa. E rimava, né? O que eu queria fazer era rimar. Tipo, se rimava, para mim estava certo. Mas no início mais da carreira. Uma das músicas, acho que a minha música no Brasil, o pessoal pergunta qual que é a tua música estourada. Eu falo, não tem nenhuma estourada no Brasil. Tipo, o que aconteceu comigo, como eu nunca tive assim até então um apoio de uma gravadora que falasse assim, eu vou pegar você e vou te lançar para o Brasil todo, isso nunca aconteceu comigo. E eu não acho que é ruim, não. Eu queria que tivesse acontecido, mas não aconteceu. Mas, então, nenhuma música minha estourou nacionalmente. Acontecia, assim, de uma música fazer sentido para uma região, e o pessoal dessa galera conhece. Mas acho que a primeira que o pessoal começou a conhecer era uma música que chamava O Choro, que ela vinha na minha veia mais pentecostal, assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas era... Sei que problemas virão, dores por falta de alguém que lhe estenda a mão e fale palavras de vida. Cristo contempla a tua dor, Ele te olha melhor. Os teus sofrimentos, tuas tristezas, nada se esconde do Pai. Aí vinha o refrão bíblico, né? O choro pode durar uma noite inteira,
mais alegria virá. Amanhã, 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 bem cedo, Deus responderá. E quando eu cantava Deus responderá, a igreja pegava fogo. Aleluia. E era muito legal. Até interessante porque eu não tenho nenhuma crise, tá? Com igreja pentecostal, com igreja tradicional, não tenho nenhuma crise. Eu amo mesmo, de verdade. Mas, já que eu toquei nesse assunto, eu era muito refém dessa coisa da reação do público, né? Então, parte das músicas que eu compunha, algumas delas vinham assim, recheadas de uma preocupação. Como é que as pessoas vão reagir quando eu cantar essa frase da música? E isso, de certa forma, tirava o meu coração de uma motivação correta, né? De em primeiro lugar, agradar a Deus. Aos pouquinhos, eu fui me libertando dessa questão de me tornar refém, dessa necessidade de que as pessoas respondam na hora. Porque, às vezes, Deus está fazendo uma coisa no silêncio, né? Enquanto as pessoas refletem, Deus está fazendo coisas também. Assim como Ele também faz, no meio daquele barulhão, às vezes, no movimento pentecostal, às vezes, Deus pode estar agindo ali também. Mas hoje eu já me sinto mais leve em relação a essa necessidade, porque eu entendo que se a obra é de Deus, Ele se responsabiliza. Essa mudança definitiva de pensamento aconteceu num dia que eu saí de um culto, já um tempão depois, e eu senti assim tanta manifestação de Deus naquele culto, que eu fui para casa glorificando a Deus no carro, assim, tipo, eu não conseguia parar de glorificar Deus no carro, e eu cheguei em casa, e geralmente eu chego em casa cansado, a Rebeca não estava em casa aquele dia, e eu geralmente ligo a TV para ver jogo, alguma coisa assim, mas aquele dia, aquela manifestação de Deus, eu não queria abrir mão daquilo, sabe? E eu cheguei em casa e falei, não vou nem ligar a TV, hoje eu vou continuar orando. E aí, no meio dessa oração, desse tempo com Deus, nasceu uma outra canção, e no meio dessa canção que eu estava ministrando sozinho com Deus ali, me veio um pensamento, que eu creio ter sido do Espírito Santo na minha vida, que dizia assim, olha, não se preocupe mais em atingir o coração das pessoas, porque se você alcança o meu coração com aquilo que você escreve, eu me responsabilizo em alcançar o coração das pessoas. Então, a minha mudança de mente, ela se tornou mais definitiva a partir dessa experiência. Que surgiu uma outra canção que dificilmente eu vou conseguir cantar direitinho pela manhã. À noite também, mas de manhã é pior ainda. Era assim, Tu és digno. Tu és digno. Não vou lembrar a letra. Tu és santo. Tu és santo. Todo o meu ser declara: Santo és, Senhor. Anjos te adoram. Não vou lembrar. Dizem que és santo. Que foi meio que a minha primeira música que não falava a meu respeito no meio da canção, que falava mais sobre quem Deus é e sobre a compreensão que eu estava tendo sobre Ele, né? Que falava só Tu és e não mais sobre mim. E aquilo encheu meu coração. Eu percebi como aquilo podia encher o coração de uma criatura de Deus, né, como eu, que não precisava ouvir exatamente Deus vai te honrar nessa noite. Só de ser lembrado a respeito de quem Deus é, isso já me resgatava do meu lugar comum. E isso aconteceu na sala da minha casa. Não tinha ninguém me vendo. Éramos Deus e eu. E foi uma das experiências de maior manifestação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Foi sozinho na sala da minha casa. Isso pode acontecer conosco, isso é maravilhoso. Que legal. E eu acho que o mais incrível, assim, para mim, é esse coração moldável pelo Espírito, assim. Porque você pode facilmente se proteger pela projeção, pelo quem você é. E simplesmente esquecer dessa conexão com o Pai. E a gente está mudando todo dia, né? Então, Deus mudou isso em você aquele dia. E tantas outras coisas que Deus tem feito. E continua moldando, João, porque a nossa tendência é cair nessa cilada de achar que a gente é o que a gente não é, né? Eu estou falando muito, né? Vai me cortando aí. Não vou cortar, não. Segue a vida aí. Tem uma experiência muito louca que aconteceu.
depois que eu fui ficando velho, eu vou cada vez gostando mais de coisas velhas. Tipo, eu tenho uma Kombi 64 no Brasil, que é muito legal, que eu amo. A Rebeca quer porque quer que eu venda. Eu falo, não venda essa Kombi de jeito nenhum. Uns 2, 3 anos atrás, eu comprei uma mobilete. Sabe o que é isso, mobilete? É tipo uma bicicleta que não é uma moto e não é uma bicicleta, é no meio do caminho. Que é um negócio que você pedala, só que a minha, pelo menos, tinha partido elétrico. E é muito legal, porque eu tenho muito medo de moto e tal, e eu comprei esse daí porque eu queria ter a experiência de andar de motoca e tal. E aí comprei. Ela é bem pequenininha, tá? Eu tirei algumas fotos, ela passa um ônibus do lado, ela treme toda, assim, é muito legal. E eu comecei a andar com ela, eu ia só de casa para o trabalho, que é pertinho, porque eu não confiava muito em mim, dirigindo a moto. E é interessante, porque eu passava nas esquinas, assim, tipo, tivesse uma molecada saindo da escola, eles me viam com aquela mobilete, os moleques falavam assim, uau, tipo assim, nossa, esse tio é irado, né? Esse tio é legal, essa mobilete é essa. Os mais velhos olhavam aquilo de outra maneira, eles olhavam com um saudosismo, tipo, pô, da minha época de mobilete. Então, aquilo, quando eu passava na rua com aquela motoca, ela chamava a atenção das pessoas, a ponto de aos poucos, eu esquecendo da estatura que ela tinha. Porque o olhar das pessoas em minha direção era tão assim surpreendente, ou tão como fala admirada, que eu comecei a achar que a moto era mais e que eu em cima da moto era mais do que nós éramos de verdade. E eu comecei a não pensar, mas sentir que tipo, nossa, essa moto é demais mesmo. Acho que todo mundo quer ter uma moto como essa. Até um dia, e Deus fala muito comigo nas coisas do cotidiano. Até um dia que eu cheguei, parei atrás de um ônibus, o ônibus estava parado no farol, e eu parei com a minha mobilete atrás do ônibus. E deu para ver o meu reflexo no ônibus. E quando eu olhei, tipo, um pouquinho depois de pensar nisso, essa moto é muito louca, sabe? Eu olhei o reflexo no ônibus, e quando eu olhei o reflexo, era apenas eu, magrelo, cabeção, com aquela mobilete muito pequena. E aquele reflexo me fez lembrar exatamente a estatura que eu tinha. E isso é muito louco, porque Deus falou comigo profundamente sobre o que você disse, essa coisa da gente deixar o coração moldável e ensinável é muito importante, porque se a gente mantém essa sensibilidade todo dia, Deus vai falar conosco através do reflexo de um ônibus que me lembrou do tamanho que eu tenho. E é muito importante a gente lembrar o tamanho que a gente tem. E isso geralmente acontece na seguinte ordem: você lembra o tamanho que Deus tem, e aí a gente lembra do tamanho que a gente tem, né? O inverso pode gerar uma crise de autoestima, né? De baixa estima, porque se você começa a olhar só para o tamanho que você tem, gera uma crise de baixa estima. Mas se você ordena isso, tipo, eu olho para Deus, vejo quem Ele é, o tamanho que Ele tem, e aí eu não me incomodo de ser pequeno, porque eu, pequeno como sou, estou debaixo das asas desse que é grandão. E isso tranquiliza o nosso coração. Isso é uma característica, João e irmãos, da minha caminhada. Deus fala muito comigo nas coisas mais comuns do dia a dia. É muito incrível. E eu acho que ele fala com todo mundo, é que às vezes a gente está mais atento, né? Enfim. Bom demais. Gente, alguém tem uma pergunta? Senão eu vou seguir a vida aqui, mas vocês podem? Ninguém? Calma aí. Para o pessoal ouvir. Ah, tá transmitindo? Tá transmitindo. Legal. Vou um dia para quem está nos vendo aí de casa. Ok. Bom dia. Eu queria saber qual era o processo seu de escolher músicas que você vai cantar para um louvor ou para um concerto, alguma coisa. Uhum. Então, lá no começo era daquele jeito que eu falei, né? Era muito pautado na reação do povo. Acho que esse daqui o irmão tal vai gostar, fulano de tal, que é o mais problemático da igreja, é melhor cantar essa porque vai ser bom para ele vai ficar satisfeito. Eu escolhia muito baseado assim. Mas a palavra do Senhor vai libertando a gente disso, sabe? Então, quando a gente vai se deixando ser moldado pela palavra do Senhor, a gente vai abrindo mão disso. Porque a palavra que eu mais uso, é muito comum eu usar isso nas vezes que eu troco ideia com as pessoas, é que eu realmente era um refém da minha religiosidade, da minha necessidade de ser aceito. Né? Então, eu entendi que a aceitação das pessoas significava a aceitação de Deus a meu respeito. E não tem a ver com isso. Não que eu vá agora para a igreja assim, tipo, que se dane, que os irmãos vão pensar. Não é assim que eu penso. Mas eu penso, Deus, o que o Senhor está me ensinando hoje? E aquilo vai definir, basicamente, o que eu vou compartilhar. Porque é legal, e eu acredito que eu possa compartilhar, por exemplo, a gente compartilhou agora a resposta que o Ed deu lá no Brasil. Né? É legal quando a gente usa a experiência dos outros e compartilha com os irmãos. Mas eu acho ruim quando a gente fica só nisso, né? Tipo, só falando de experiências que as pessoas tiveram. Então,
as escolhas de repertório, elas são meio que uma expressão do meu dia com Deus, por exemplo. Quando possível, porque, para ser muito sincero, igual eu vim para os Estados Unidos agora, e parte da banda foi montada aqui, né? Então, eu não posso dizer para você que o repertório de hoje à noite, no concerto, por exemplo, vai ser todo definido na hora. Porque eu tenho músicos que vão me ajudar aqui, que não são obrigados a saberem todas as minhas músicas. Então, eu tenho que dar uma ideia. Mas a gente já combinou aqui, por exemplo, que pode ser que à noite tenha um piano aqui, embora eu não toque tão bem, à noite eu vou ter um piano que vai me ajudar. Se eu lembrar de alguma música que eu queira muito compartilhar, eu vou tocar aqui na hora. Mas isso é uma coisa pessoal. Eu não faço disso uma doutrina, porque tem gente que se programa 15 dias antes e Deus usa também. Porque ao invés de Deus falar na hora com a pessoa, Deus falou 15 dias antes. É o mesmo Deus, né? Cada um tem um jeitão e é muito legal que a gente compreenda isso, né? E que a gente não faça da nossa experiência com Deus uma doutrina para a comunidade toda. Mas, como a minha banda, eu tenho é até um desafio que eu tenho. Eu tento, de todas as maneiras, o pastor Sérgio, o João sabe bem disso, eu tento de todas as maneiras que os meus músicos estejam comigo. Por pelo menos duas questões. Por essa facilidade, porque eles sabem as músicas, então chega na hora eu posso pulsar o que eu quiser. No início eles não gostavam disso. Pô, a gente ensaiou outra música a semana toda, e agora você mudou. Eles não gostavam. Mas eles acostumaram comigo. E a outra questão é para que eles também possam tocar, né? Para que eles possam ter essa subsistência. No Brasil, por exemplo, eu viajo pouco para o Norte e Nordeste, porque eu entendo a dificuldade dos irmãos lá. Eles têm a passagem aérea para o Norte e Nordeste é muito cara. Às vezes é muito mais cara do que a oferta que eles iriam dar ou que o cachê que foi combinado. Então, às vezes eles falam assim, mas vem para cá porque a gente vai montar uma banda para você. E eu acredito que lá tem músicos muito bons. Mas eu fico insistindo porque se eu desejo muito que os meus músicos, não que eu isso, eu vou entrar num assunto um pouco polêmico, né? Não que eu acho que é pecado tocar em qualquer lugar fora da igreja. Não acho que é pecado. Acho que é difícil se manter ali de uma forma saudável. Tem gente que consegue. E tem gente que consegue mesmo. Mas se eu quero evitar que os meus músicos tenham que ir lá para fora para tocar, eu preciso gerar aqui dentro recursos para eles. Porque todos são casados, todos têm famílias para sustentar. E é uma dificuldade, porque às vezes eu preciso argumentar muito para que o cara lá de um estado diferente do meu, no Brasil, entenda que eu não estou querendo levar minha banda porque eu não acredito nos músicos que ele tem. É porque essa aqui é a minha família, eu preciso gerar recursos para eles, né? E eles trabalham com música. Antigamente o pessoal falava assim, o que você faz da vida? Eu sou músico. Mas você trabalha com o quê? Né? Você já deve ter ouvido. E eles não, eles trabalham só com música. Então, se não tiver gravação, e no Brasil tem passado por uma crise financeira, né, de ordem geral. Isso afetou tudo, afetou gravação. As pessoas não fazem mais, por causa da mudança do mercado digital, elas não fazem mais disco inteiro, é muito difícil. Então, o cara escolhe fazer 5 músicas, vai fazer um EP, faz um single, porque faz sentido. Realmente, fazer um disco todo é quase um desperdício hoje no Brasil. E no mundo todo, né, por causa da plataforma digital. Então, a renda de todo mundo caiu, tem menos shows. Eu entendo, por exemplo, e falo isso sem menor problema, que as igrejas, no começo do ano, nos chamaram menos, porque, diante das prioridades da comunidade, claro que eles tinham que priorizar as coisas dali, né? Por que eu vou chamar o bando de fora agora, se eu estou apertado? Vou me comprometer, vou me endividar? E é completamente compreensível, não fiquei chateado com as igrejas, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de levar os meus músicos para estarem comigo, eles vão. Né? Obrigada. Nada. De manhã minha voz fica bem embargada. Mas vou tentar. Eu compus uma música recentemente e vou tentar cantar essa. Deixa eu ver só se tem mais sustentação isso. Consegue dar só um pouquinho mais de piano para mim? É Júnior? É nóis, Júnior. É nóis. Eu vou cantar primeiro e depois eu explico, se você quiser, por que eu fiz, tá? Não adianta. É tipo assim, eu queria menos anos de vida. Tipo, quando eu era mais novo, não precisava. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom
Se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação, seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. A cada dia me parecer contigo. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Igual ao teu. Seria tão bom. É isso aí. Cara, isso aí na verdade, deveria ser a nossa oração todo dia, né? Acolher, olhar o outro, tem sido o nosso desafio, né, Sérgio? Tem sido o nosso desafio sair do nosso eu, sair do nosso ego. A gente é muito egoísta, então ouvir essa canção, honestamente, não consigo nem apontar para o outro, porque eu fico com vergonha de mim, assim, no sentido de buscar isso todos os dias. Fala um pouquinho desse teu processo. Cara, dessa canção. Essa frase que você falou é muito impactante e ela aconteceu comigo, porque essa parte, parar na estrada, eu fiz menção à parábola do samaritano, né, do bom samaritano. Mas a primeira parte eu comecei a compor num dia que eu estava muito angustiado, recente agora, sei lá, 2 meses atrás, no máximo, menos até, não sei. Porque eu vi um grupo de amigos
criticando duramente um amigo nosso em comum. E aquilo me fez muito mal. Eu tentei sair em defesa, não porque eu seja bonzão, não, mas aquilo me fez muito mal. Eu quis sair em defesa da pessoa. E a gente ficou ali discutindo pontos de vista, porque aquele que estava sendo criticado, ele tinha feito uma atitude que as pessoas não concordavam. E eu estava tentando dizer para eles, tá bom, mas então falem só da atitude, não leve isso para a questão pessoal. Então a gente ficou conversando sobre isso o dia todo, e aquilo foi me fazendo mal, tal. E aí eu comecei, essa música gerou, né? Seria tão bom se o que a gente fala do outro fosse preocupação de verdade, pura compaixão, né? Porque às vezes a gente chama disso, né? Chama de compaixão o que é um despeito, na verdade. Porque a pessoa lá está tendo uma caminhada diferente da nossa e Deus não a castigou ainda, e isso incomoda a gente, né? E a gente fica torcendo para que aquele cara, já que Deus não castiga, já que Deus é bom assim, tomara que ele tropece, tomara que o castigo venha por ele mesmo, né? E que eu possa comemorar isso, mas de uma forma velada, que eu possa chamar esse castigo que eu estou comemorando de apologia ao Evangelho, eu possa chamar isso de uma questão apologética. Então a gente se esconde muito por detrás desses rótulos. E aquilo me incomodou muito. Mas aí eu comecei a escrever a música e passei pela questão do bom samaritano e cheguei no refrão, quando eu digo, ai, Pai, faz de mim, e transformo o meu eu e esse meu jeito de ser tão altivo. Eu fiz isso pensando neles, porque eles estavam olhando de forma altiva para aquele cara, mas quando eu fui gravar a música, eu não vi mais ele, eu não os vi mais, eu vi a mim mesmo na música. Porque eu estava olhando para eles da mesma forma que eles estavam olhando para este. E a coisa é muito ali, sabe? Essa linha é uma cilada. E o diabo, o Thiago Grulha é um amigo querido lá do Brasil, ele é incrível, né? E uma das frases que ele fala, que me marcou muito, que ele fala sobre as características do diabo. Ele pode ser o enganador, o acusador, o mentiroso, mas tem uma que é muito importante a gente lembrar: o diabo é sutil, né? Muito sutil. Então, muitas vezes a gente está fazendo algo muito errado, pensando que a gente está fazendo certo, porque as coisas estão ali. Às vezes a gente está em prol de uma pseudo-defesa do Evangelho, a gente está maltratando as pessoas. E a gente está agindo aí, então, como os mestres da lei, que sabiam tudo da lei. Quando os caras queriam aplicar a lei lá na mulher adúltera dos evangelhos, eles estavam falando da lei de Moisés, que regia, que ela devia ser morta. Mas, para cumprir essa lei de forma radical, eles estavam dispostos a quebrar um mandamento, que era não matarás, né? Você vê como a gente está tão perto uma coisa da outra. Então, às vezes, você está jurando que está defendendo o Evangelho, mas você está maltratando e, às vezes, matando com as suas palavras alguém por quem Jesus deu o seu sangue na cruz. Então, essa música ela me impactou muito. Eu fiz pensando nos outros, mas, no final, ela era para mim de novo. E Deus me pega nessas... Deus tem umas pegadinhas assim comigo, sabe? Eu estava compondo, achando que não era para mim, que não tinha a ver comigo, que dessa vez eu estava do lado de fora, que dessa vez eu estava olhando de cima. E toda vez que a gente está olhando de cima, a gente está correndo um perigo muito grande, né? Porque não é o comportamento que Jesus tinha, né? De olhar ninguém com um olhar de superioridade. Ele se colocava à altura das pessoas. Aliás, ele se fez homem para nos enxergar, né? De igual para igual. Então, essa música é, de novo, a história da minha vida. Inclusive, quando eu compartilhei com esses amigos, com qual a gente teve essa discussão, eu já compartilhei com eles meio que pedindo desculpa, porque eu fiz pensando neles, mas eu estava me vendo, porque eu estava reproduzindo, né? Agindo igual, exatamente. É o ciclo, né, galera? Essa coisa do ciclo é um problema. Eu tenho um escritor que eu leio muito aqui, que ele é um americano chamado Timothy Keller, que ele fala... da Redeemer, né? Ele tem um livro que chama Deuses Falsos ou Falsos Deuses, não sei como é o título em inglês, que ele fala basicamente sobre idolatria. Ele fala sobre... Porque os evangélicos, por exemplo, têm mania de criticar os católicos porque são idólatras, mas nós somos também. Só de ídolos diferentes. Então, esse livro todo, até fica uma indicação aqui, que é o livro todo falando em idolatria. E ele fala sobre como o nosso coração é um fabricante de ídolos. O tempo todo está fabricando ídolos. Então, às vezes, o cuidado que a gente está dizendo que tem com o Evangelho é só mais um dos ídolos que a gente está criando. Inclusive, a gente quer fazer de Deus o nosso ídolo, né? Porque com o ídolo a gente manipula. A gente faz barganhas, né?
E Deus não é nosso ídolo, Ele é o nosso Senhor, Ele é Deus, né? Ele está acima de qualquer ídolo, né? E é o que o povo de Israel fazia o tempo todo, né? Aquela história de juízes, aquele ciclo, né? Enfim, estou entrando em outros assuntos aqui, mas é porque é muito perigoso a gente fazer de uma coisa boa um ídolo para a gente. Do ministério a gente pode fazer um ídolo. De um filho, por exemplo. Eu não sou pai, eu sou casado há 13 anos, e não estou falando isso para que vocês tenham dó de nós, e nem para receber profetado no final do culto. Porque toda vez que eu falo isso no Brasil, é incrível. Chegando no final, olha, irmão, Deus está falando que você vai ter um filho. Não temos. Eu entendo que, às vezes, parte das profetadas, elas partem de uma motivação bacana. O cara queria que eu tivesse filho, entendeu? Mas aí, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de falar, irmãos, não falem em nome de Deus aquilo que Ele nunca falou. O que você pode dizer assim, olha, eu gostaria muito, né, que Deus te desse, vou orar por você, mas falar em nome de Deus algo que Ele não disse é muito perigoso, que fere as pessoas, né? Bom, são tantos assuntos que a gente vai abrir na cabeça, mas um filho, por exemplo, é muito comum alguém que tem essa dificuldade da paternidade, de repente tem um filho que é uma grande bênção e faz do filho um ídolo. É muito comum. Então, esse livro dele, ele fala de tudo isso, né? Citando personagens bíblicos, ele diz onde ele identifica cada ídolo. E ele diz que a nossa principal oração deve ser pedindo a Deus que nos ajude a identificar os ídolos que a gente já fabricou dentro de nós. São muitos. E pegando esse gancho do ídolo, assim, né? Porque uma luta minha, por exemplo, é que o belo, a arte, não domine a minha vida, né? Como isso para você? Porque você vem produzindo, vem fazendo, vem desenvolvendo, e é tão bom. A música é muito legal, né? Muito gostoso. Não só a música, mas qualquer manifestação artística. Quem tem aptidão, quem se prepara, quando você performa, quando você pratica aquilo, querendo ou não, você faz para você, mas é uma linha muito tênue, porque tem sempre alguém olhando, né? Então, para aquilo virar um Deus, para aquilo determinar a sua felicidade, determinar o teu dia, é muito fácil, né? Como foi isso para você, da arte, do belo, da música, até do próprio ministério, não tomar uma proporção maior do que deveria no coração? Acho que é um cuidado de todo cristão, não só do músico, né? Qualquer trabalho. Aliás, o meu ministério, eu falo muito pouco no Brasil em conferências de louvor e adoração. Eu fujo de falar. Não porque eu não acho importante, porque tem gente que fala e fala muito bem. Mas eu fujo porque eu acho, me parece que Deus me chamou muito mais para uma consciência de vida cristã do que uma consciência de como se deve adorar, como se deve louvar, sabe? Porque eu acho que, para mim, pelo menos, eu sei que tem mestres, né, da área de louvor no Brasil que eu aprendo muito com eles. Eu posso participar da conferência ouvindo, mas para falar eu me recuso, até porque eu acho que eu tenho pouco material sobre isso. Porque eu acho que esse desafio que você falou é de todo mundo. Porque, no nosso caso, é a arte. Mas eu estava falando com o pastor Sérgio. Ele tem a arte da oratória. Todo mundo desenvolve algum tipo de arte, quer queira ou não, né? Tem gente que dentro de casa, por exemplo, a pessoa que tem aquela neurose de limpeza, aquilo se tornou um ídolo para ela. A ponto de ela trocar o conforto dos relacionamentos por uma briga, porque o cara... Não estou defendendo os maridos quando fazem coisa errada, não, tá? Mas, às vezes, tem gente que é muito cri-cri, e aquilo se tornou um ídolo, e ela não percebeu. Ela colocou aquilo acima de todas as coisas, acima de um relacionamento saudável. Mas a questão de tomar cuidado para que isso não tome uma proporção muito grande vai depender de como a gente nutre o terreno do nosso coração. Identifica e é vulnerável. Sim, mas como a gente trata o nosso coração, porque dele provém as fontes da vida, certo? Então, quando você diz assim, por exemplo, eu tento fazer o mais belo possível o que eu faço. Então, quando eu estou cantando aqui, eu posso um ídolo pode estar sendo gerado no meu coração e no coração das pessoas. Com o ídolo do meu coração, eu estou tratando, na dependência de Deus. Agora, com o ídolo que está sendo tratado no coração das pessoas, eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Eu posso estimular as pessoas para que elas cuidem disso. Mas eu não tenho controle sobre o que é criado no coração das pessoas. Agora, eu acho que o papel do ministro que está à frente é deixar bem claro, o quanto mais ele puder, o mais claro que ele possa deixar que a música e o belo não têm um fim neles próprios. Sabe? Que eles são canais, de certa forma, para que Deus seja revelado. E o belo tem esse poder mesmo, né? Como a gente disse aqui no início, a questão era muito demonizado, né? No começo, a beleza, a arte.
E a gente tem que tomar cuidado para não partir para o outro polo, né? De achar que ele é o fim nele mesmo, né? Porque, no fim, eu acho que a beleza, de verdade, e não só na música, mas na dança, no quadro, na oratória, numa palestra, a beleza convida o coração do homem para Deus. Porque me parece que a beleza desperta no nosso coração uma sede que nem sempre a gente percebe que tem. Então, quando o homem, o ser humano, quando a criatura vê o belo, ele tenta conectar aquilo de onde vem? Com o Criador do belo. Isso é incrível. É por isso que a música ela realmente é poderosa no que ela se propõe a fazer, porque ela pode conectar as pessoas, elas podem despertar um gatilho, virar uma chave na cabeça das pessoas que viviam aparentemente muito bem na sua forma de viver, e através de algo muito belo que não tem a ver com o convívio que ela desfruta, porque, por exemplo, ela pode desfrutar de coisas muito boas na vida e que não necessariamente sejam belas. Às vezes, coisas que custam caro, mas que não necessariamente sejam belas. E o inverso pode acontecer também. Pessoas que vivem em extrema simplicidade podem desfrutar muito bem do belo. O que eu diria, eu acho que tentando resumir o que eu estou querendo passar, é que o belo sempre vai convidar o coração da criatura a se conectar com o seu Criador. Então, eu diria que nenhum de nós deve ter medo do belo. Nenhum de nós deve ter medo da arte bem feita, porque ela vai convidar as pessoas. A não ser que aquele que está se prontificando a fazer tente atrapalhar. Não sei se ele vai conseguir, né? Mas talvez o coração dele, se enganando, vai achar que aquilo é para ele. Mas aquele que o Espírito Santo alcançar é o próprio Espírito que vai se responsabilizar de cuidar desse coração para que ele atribua a Deus a glória que está acontecendo naquele lugar. Porque, no fundo, nós somos como um vidro, né? Ou um espelho que apontam para algo muito maior que ele. Até nessa questão ministerial, de verdade, eu achei que a gente ia compartilhar alguma coisa hoje de pregação. Já que não vamos, eu vou só dar uma pincelada no que eu pensei em falar. Não, mas eu vou falar bem rapidamente. Que as pessoas usam muito Davi, Asaf, e são personagens muito relevantes, né, nessa questão de louvor, da vida com Deus. Mas um cara que me chama muita atenção na questão ministerial é João Batista. Na minha cabeça, ele é o cara. Que é o cara que, desde o início, tem consciência do chamado que ele tem. Né? Tipo, lá, quando ele fala assim, vem depois de mim alguém de quem eu não sou digno de... Sabe? Ele tem consciência total. Ele tem consciência disso, ele tem consciência de que a mensagem dele precisa ser séria. Quando ele prega ali frutos de arrependimento, é um negócio muito sério, né? Porque quando ele vai... As pessoas vão perguntar, mas no que implica, né, frutos de arrependimento? E ele vai dar detalhado, implica para cada um de uma maneira. Eu acho que foi ali a primeira vez em que deu um gatilho. Olha como a arte e o belo é interessante, né? Na minha cabeça, quando eu leio esse texto, me surgiu uma ideia de uma árvore de ponta cabeça, nos frutos de arrependimento. Porque frutos de arrependimento, eu me arrependo diante de quem? Diante de Deus. Então, a semente dessa árvore é plantada diante de Deus, quando eu me confesso. Mas os frutos são vistos na terra. Porque Deus não precisa ver os frutos, Deus precisa da semente do arrependimento. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus não precisa ouvir da nossa boca. Talvez Ele tenha prazer em ouvir, mas Ele não precisa. Porque Ele sabe o que a gente vai dizer antes de que a palavra não chegue à boca, diz o Salmo, né? Então, o fruto de arrependimento é uma árvore invertida, né? Onde ela é semeada no céu e os frutos vêm para a terra. E é muito importante que os frutos aconteçam. E aí, quando o João Batista vai explicar para a galera que está perguntando no que isso implica, ele vai dizer assim, para o cobrador de imposto, implica em que ele não constranja ninguém e não use de extorsão com ninguém. Com quem tem duas túnicas, implica em que ele divida uma. Com o marido que batia na mulher, implica em que ele pare de bater. Com a pessoa que é mentirosa, implica que ela comece a falar a verdade. Então, essa coisa assim... Era básica, estou falando de uma maneira muito resumida, mas o que eu diria para vocês hoje, se a gente tivesse uma pregação nessa manhã, mas já está sendo dito agora, é que o ministério de João Batista é o que, nesse momento, mais me inspira a buscar um ministério relevante no reino. E é muito sério isso. Nós, ministros, a gente precisa buscar os frutos do arrependimento, para que as pessoas, vendo isso em nós, desejem uma vida similar. Né? Para que, talvez, aquele texto de Paulo, quando ele diz, sejam imitadores, assim como eu sou de Cristo, né?
o que eu entendo desse trecho é: imitem a Cristo como eu estou imitando. Né? E isso faz toda a diferença, não apenas na vida de quem canta aqui em cima, mas na vida de quem anda com Deus. Porque aí, baseado no que você está falando lá da questão do preparo, de cuidar do coração, para resumir aquele assunto, eu diria que se eu cuido do meu coração como a Bíblia me ensina a cuidar, se eu tenho uma seriedade no ministério que eu entendo ter sido confiado por Deus à minha vida, isso automaticamente é refletido em tudo que eu faço. Então, eu sou um cristão que tenta se parecer com Cristo, então a minha música reflete isso. O meu quadro reflete isso, a minha dança reflete isso. Vocês que trabalham muito em construção civil, às vezes aqui, não é? Isso pode ser refletido no trabalho que vocês fazem também. Porque tem gente que só faz pelo que é pago. Por exemplo, eu recebi muito pouco por esse trabalho, então eu vou fazer o mínimo. Mas a gente tem a oportunidade de fazer mais, mesmo ganhando menos. E nisso a gente glorifica a Deus. Nisso a gente também busca excelência. Nisso também Deus é glorificado. Então, eu não consigo mais enxergar um divórcio entre o ministério de quem canta e o ministério de quem faz qualquer outra coisa. Porque tudo pode ser ministério. Porque ministério é serviço e a gente pode servir a Deus servindo as pessoas. Com música ou sem música, com tinta ou sem tinta. É a vida que serve, né? E é assim que eu tenho pensado. Paulo, velho, qual é, assim, para mim, como pastor, eu tenho um desafio exatamente de não achar que as minhas convicções são as convicções certas, né? Assim, no sentido de aquilo que eu penso é o melhor para todo mundo, né? Eu vivo num ambiente pastoral que a minha igreja é múltipla em vários sentidos, desde cultura, e aí, se for pensar em Brasil, todos os Brasis que tem aqui, né? Os tipos de Brasil que tem aqui. Tem pessoas de outros países também, tem americanos, tem meninos que nasceram aqui, tem europeu, é muita diversidade. Pensar ministério, pensar vida cristã, pensar em fazer ministério, o que você faz em agenda, o que você faz quando você viaja, o que você faz na sua própria igreja, pensar nisso no dia a dia, sem oprimir o outro, por causa das minhas convicções, é um desafio. Você me ensinou hoje que eu também sou artista, então eu me achava um alienígena, porque quando eu conversava com o João, eu não conseguia compreender o coração do João. Então, porque é um coração muito diferente do meu, muito piso em Nova York, tem um negócio, porque Nova York starta alguma coisa pela arte que ele tem. Velho, qual é o limite do que, na sua cabeça, claro que eu sei que não tem uma resposta, mas tem o que você pensa, qual o limite do nosso fazer em respeito ao outro, por causa das convicções que temos e diante de tanta agenda que a gente tem que cumprir? Eu acho que o limite está bem dentro daquilo que a gente falou sobre graça e verdade. E o comprometimento que a gente tem, né? Quando eu citei, por exemplo, a gente tem que tomar o cuidado de não fazer da nossa experiência uma doutrina que tenha que ser vivida por todos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um compromisso de compartilhar aquilo que a gente crê. Mas talvez o posicionamento seja muito interessante. Por exemplo, eu estou falando tudo isso para vocês e muita gente aqui pode não concordar com o que eu estou falando. Mas eu posso dizer assim, no final, gente, é isso que eu penso, eu estou compartilhando porque eu estou sendo verdadeiro, eu estou tendo um compromisso com a verdade. E, ao mesmo tempo, um compromisso com o amor e com a graça, porque eu estou falando isso de uma maneira que permita o diálogo. Mas eu diria que a gente não pode se esquivar de nenhuma coisa nem da outra. Nem da oportunidade para falar algo que você crê, porque às vezes aquilo é tudo que a pessoa precisava ouvir, e você também, para respeitar demais o limite, fala, não vou falar nunca, né? Eu acho que a questão é sempre falar, mas sempre com amor. Eu acho que a verdade e a graça não podem se separar. Então, aí, se você fala com graça e verdade, a pessoa pode te ouvir e falar, eu não concordo, e você não precisa bater, espancar a pessoa e tacar a pedra na cabeça dela. Que é isso que está acontecendo, né? A gente não suporta que o outro discorde de nós. Então, acho que o limite, né, se a gente for, que é o limite, talvez ele não exista, desde que esses dois elementos estejam sempre caminhando juntos.
Porque é muito importante também, porque tem gente que pode estar caminhando para um lugar ruim mesmo. E você, naquela intenção de respeitar a individualidade, você está vendo a pessoa indo para um precipício e você está se esquivando, porque você quer lidar só com a forma graciosa de ser e está esquecendo de conciliar a verdade naquilo. Eu acho, me desculpem, eu cito muito o Timothy Keller, porque tenho lido muitas coisas, e ele parece que esse cara é impressionante, porque ele fala de tudo. Assim. E ele fala muito desse compromisso. Né? Ele fala essa coisa da necessidade de você deixar bem claro o quanto Deus ama as pessoas, mas de você deixar bem claro de que essa pessoa, mesmo sendo tão amada por Deus, precisa reconhecê-lo como Salvador. Eu não sei se eu respondi exatamente, Sérgio, o que você falou, mas eu acho que o limite não existe se a gente caminhar com essas duas coisas. Beleza. Porque eu posso sentar, eu tenho feito muito isso. Eu caminho com irmãos católicos no Brasil, sem matar o cara, mas deixando bem claro, algumas coisas que vocês creem, eu entendo diferente. Eu posso sentar com um cara de uma outra religião e conversar. Porque é na mesa que Jesus se manifesta e que ele se revela, não é? É mesmo. E a gente está abrindo mão da mesa. Porque a mesa nos iguala, né? Quando a gente senta, a gente fica meio que igualado. E aí a gente consegue se ouvir. Tem uma experiência muito louca lá no Brasil, de um amigo que perguntou como é que você consegue chegar perto de fulano de tal, porque ele prega um evangelho tão nada a ver, né? Tipo, eu entendo que tem uma recomendação bíblica, que às vezes quando a pessoa faz aquilo de maneira proposital, toma cuidado, se for o caso, se afasta, né? Acho que no Evangelho de João, se eu não estou enganado. Mas, na maioria dos casos, não é disso que está se tratando, porque tem pessoas que estão falando aquilo sem a motivação de enganar, elas estão enganadas, e por algum motivo. E eu falei assim, eu posso me sentar com fulano ou com a fulana na mesa, porque quando eu me aproximo, eu me lembro de quem eles são. Porque, além dos rótulos, tem uma pessoa ali dentro. E isso é muito desafiador. Porque o que mais acontece, eu tenho vivido um momento assim, de graça e favor de Deus, sabe, na minha vida. Nas redes sociais, por exemplo, onde as pessoas são duramente atacadas, eu sou de vez em quando, mas bem menos. Até fico surpreso. Por que não eu, Senhor? Tipo, mereço apanhar mais, tipo, eu mereço muito mais. As pessoas talvez não me conheçam tanto, mas eu apanho pouco na internet. E me perdi o raciocínio que eu ia falar. Porque na internet as pessoas ali... é muito comum no Brasil as pessoas me separarem, por exemplo, do grupo gospel. Porque o gospel, para eles, soa pejorativo. Baruch, você não é mais um gospel, você é um cara diferenciado. Então, não, você é um cara à parte, você é um cara diferenciado. E isso, por mais que eles queiram fazer isso para me elogiar, que eles estão querendo dizer assim, não, você não está ordinário dessa forma, sabe? Aquilo me fere. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo assim, não, cara, eu tô porque às vezes eu estou no mesmo evento que essa galera está, e às vezes eu sento com eles, e eles são mais do que o rótulo de um cantor. Com isso, eu não estou passando pano quente em alguém que faça uma coisa errada, porque eu posso ser um desses também, que faça algo errado, e eu preciso da ajuda das pessoas para me corrigirem. Mas o que eu estou querendo dizer para todo mundo, até para os que querem me separar desse grupo, é dizer assim, eles são pessoas. Calma aí, não são só cantores gospel, que é um rótulo que muitos dizem, ele é um cantor gospel. É muito triste, cara, quando as pessoas querem te separar, porque acham que você é melhor. E se fosse só uma forma de te honrar, sem prejudicar o outro, talvez fosse aceitável, mas, basicamente, quando alguém está te elogiando com essa motivação, ela está mais querendo detonar o outro do que elogiar você. Então, ela está usando o elogio que está te fazendo para ferir alguém. E eu não quero fazer parte dessa manobra. Então, é muito comum, por exemplo, eu abrir mão desse lugar de conforto separado para aqueles que agora estão mais biblicamente alinhados. Não, eu prefiro ser maltratado junto com a galera, porque aí eu sinto um pouco da dor deles, e no meio da dor deles eu posso auxiliá-los e eles podem me ensinar também. Porque exercer misericórdia é, como o Ziel Machado diz, é habitar na dor do outro. Né? E o Ziel é um cara fenomenal. Ele diz uma coisa interessante. Olha, se vocês não lembrarem de nada do que eu disser, lembrem-se disso. A área débil da vida do seu irmão é provavelmente a sua área ministerial. Naquilo que o teu irmão é mais vulnerável e você percebe, é nisso que Deus quer usar para ajudar o teu irmão. Então, se eu vejo toda a galera gospel que simplesmente é rotulada e posta de lado, mesmo fazendo coisas erradas às vezes, e se eu simplesmente eu não pertenço a essa tribo,
eu estou perdendo a minha oportunidade de exercer ministério com eles. Porque a área débil deles é a minha área de trabalho. Isso é uma frase do Zé Machado, não é minha. Queria eu tivesse criado essa frase. É genial demais para mim, gente. Não dá nada. E como que está hoje, assim, já que você citou essa questão gospel, citou essa questão dos outros artistas, assim, é legal que você você não vai falar, eu já sei que você não vai falar de uma forma, você por cima, né? Uhum. Você já falou que você tá no bolo, é isso aí, mas como é que seria um termômetro seu desse momento hoje, assim, no Brasil? Assim? Cara, tem os problemas, né? Tem coisas ruins acontecendo, mas eu sou otimista, de verdade, porque alguns grandes artistas não estão em super evidências, mas eles estão existindo nesse exato momento. Cabe às pessoas, porque boa parte, por exemplo, do altivismo que tem no meio gospel é causado pela multidão. Pelo artista que não cuidou do coração e pela multidão que ovacionou, porque a mesma que ovaciona é a que vai em seguida. O povo precisa de ídolos, porque é mais fácil se relacionar com ídolos do que com Deus. Então, eu prefiro fazer de você que canta um ídolo para mim, que eu te manipulo, do que não colocar ninguém nesse pedestal e ter que lidar com Deus, que me conhece de verdade. Entendeu? Então, o povo cria os seus ídolos. Então, eu acho que, por exemplo, fulano de tal está cobrando muito caro, é um absurdo. Você acha um absurdo, Baruch? Às vezes eu acho. Mas se ninguém pagar, ele vai cobrar mais barato? Vai. Tem alguém pagando, cara. Entendeu? E a irresponsabilidade, às vezes, parte da liderança também, no sentido de que, não, isso está errado, então não vamos nos adequar a isso. Se o irmão ali não rever as condições dele, não precisa chamar ele. Porque, na verdade, nenhuma igreja precisa de um cantor gospel lá. Ela faz como um adorno, concorda? Vai ter uma festividade, então a gente quer alguém de fora para prestigiar a nossa festa. O que está acontecendo aqui? Mas vocês não precisariam, porque vocês têm um ministério aqui. De precisar, de ter necessidade de ter alguém, não. Se eu não viesse, Deus não usaria alguém para falar com vocês? Claro que usaria. Entendeu? Então, acho que, quando você me pergunta como é que está o cenário gospel, tem muitos problemas a serem tratados, mas parte deles poderiam ser resolvidos a partir de nós também. Da forma como a gente trata. Às vezes é uma questão de demanda, né? A gente está falando de muitos assuntos, mas, por exemplo, toda vez que um cantor passa no meio de uma multidão, a pessoa grita ali, doida, é idolatria? Não diria que sempre é. Às vezes é uma questão de demanda. É um cara que não consegue atender 1000 pessoas ao mesmo tempo. É uma demanda que não bate. E o povo brasileiro, novamente, a minha referência é o Brasil, porque é o que eu conheço. É um povo muito carente. Então, por exemplo, eu já cheguei perto de um adolescente que gritava doido lá enquanto eu cantava, e aquilo me incomodava. Mas quando eu tive a oportunidade de chegar perto dele, dar um abraço, e quando eu tenho, né, a oportunidade de conversar com essa pessoa, você vai ver, às vezes é um menino que não tem pai, é um menino que não tem atenção. Então, você é o portador de uma música que ele gosta muito. Tudo que ele quer é chegar perto e dar um abraço. Não que aquilo vai mudar a vida dele por dentro, cara, mas é alguém muito carente. E às vezes, eu creio que Deus nos coloca em lugares de evidência, talvez, para que a gente possa se aproximar dessas pessoas e nutri-las na carência que elas têm. E ter a oportunidade de dizer para elas assim, Deus é tudo o que você precisa, mas eu posso te dar um abraço. E enquanto eu te abraço, você recebe de Deus aí. Mas me perguntaram, num bate-papo lá no Brasil esses dias, assim, como que eu lido com essa questão da demanda, né? Ao mesmo tempo que eu posso, por exemplo, aqui eu posso abraçar todos vocês, a demanda permite. Mas eu incentivo muito as pessoas, diante das multidões para as quais eu canto, às vezes, é que, tipo, não esperem esse abraço apenas de quem está lá em cima. Porque Deus não erra a conta, isso é uma coisa interessante. Deus não deixaria faltando abraços, é porque a gente também, às vezes, cria posições de destaque. Tipo assim, o ministro de louvor da sua igreja aqui. É você, João? Tipo, esse cara está à disposição de vocês o tempo todo. Por que às vezes a gente faz questão de receber o abraço só de quem vem de longe, de quem é inacessível? Não é? Quando Deus preparou alguém para cuidar, para nos abraçar, para caminhar, para nos aconselhar. E uma coisa não exclui a outra. Não exclui que alguém que vem de fora possa te abraçar e conversar com você, mas também não exclui que vocês possam aprender muito com aqueles que estão andando perto. Verdade. Ou até mesmo o lance do ministro, do pastor da igreja, de o cara que tem mais demanda do que o outro. Sim. Essa necessidade do Sim. que eu não posso é o que eu quero. O que eu não Perfeito. é o que eu quero.
Inclusive, isso vira um marketing perfeito. As pessoas mais inacessíveis são as que que mais têm projeção. Porque as pessoas querem isso. Mas não é culpa só de quem se torna inacessível, é culpa da multidão. Que podia receber de Deus tanto através de quem está perto, mas fica condicionando. A Deus só vai falar quando aquele profeta chegar perto de mim. São os homens e os seus ídolos. Tudo cai. Percebe como tudo cai nisso? Oi? G3 aí. É isso aí, galera. No fim, tudo é muito simples, mas a gente faz questão de querer o complicado. Né? Simples assim, né? Não que seja fácil de viver, mas simples de compreender. A sinalização bíblica das coisas essenciais são simples, são claras. Né? Quando Deus fala amar, quando ele vai se despedir dos seus discípulos, lá em João 13, né? Lá para o 35, ele fala, nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Que parte disso a gente não entende? Como seremos conhecidos como discípulos de Jesus? Está lá, se vocês amarem. Por que a gente tenta outras coisas? Né? É porque amar implica em algumas questões que a gente não quer saber às vezes. Né? Enfim, é isso. Implica o outro, né? E a gente tem dificuldade de ir na direção do outro. Canta mais uma aí pra gente. Gente, vocês não durmam, viu? Que eu tenho trauma. Quando vez que eu falo, o pessoal dorme. Tá bom não tá bom, gente? Vou optar por outra música mais reflexiva enquanto vocês estão acordados. Que essa também fiz pensando em mim 100%, desde o começo. É assim. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo, e em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho, e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. Quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo e vivi sem calma. Busquei tão longe quando tão perto teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo. De que vale ao homem, a qualquer homem, ganhar um mundo inteiro e por inteiro se perder? Ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, e me vi sem calma. Busquei tão longe, a história do filho pródigo, quando tão perto do pai, teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo.
vai caminhando para o final. Gente, alguém tem... Eu tenho mais duas aqui na manga. Tá. Só esclarecer um negocinho nessa música. Estou falando, gente. Estou falando muito, né? Se joga, se joga, se Nesse joga. Vai. texto eu estou falando ganhar o mundo perdendo a alma, não exatamente a respeito de perder a salvação, tá? Sobre perder a sensibilidade para viver. Ganhar o mundo perdendo a alma, perdendo a sensibilidade. Nesse caso aqui, o meu contexto é esse. E lá no final, vencer o Senhor deste mundo, que aqui não tem a letra, mas o vencer é do verbo vencer aqui. Vencer o Senhor deste século, a pressa, a ansiedade. E aí, com uma licença poética, depois sim, vencer, de venha a ser o Senhor da minha vida em todo o tempo. E aí eu usei da arte do trocadilho, entendeu? Vê como no áudio parece a mesma coisa, mas no papel é diferente. Vencer e vencer são coisas completamente distintas. Eu fiz de propósito, assim, como uma forma de brincar com as palavras para causar uma explosão de curiosidade, talvez nas pessoas, para por que vencer de um jeito e vencer de outra forma. Em tudo isso, a gente dá a oportunidade das pessoas pensarem e serem despertadas para o belo e para Deus. O Gerson Borges tem uma letra muito legal também, sobre o tempo, sobre esse dia. Sobre Ele é sensacional, né? Ele teve com a gente aqui, acho que uns 2 anos atrás, no aniversário. Gente, eu acho que vocês deram uma descida de nível aí. Veio o Gerson Borges, depois vim eu, meu Deus do céu, foi o contrário aí. Que isso. Gente, vamos lá. Alguém? Vai, Ari. Bem, muito obrigada de novo por estar aqui. Realmente está sendo uma bênção. Tem um ditado no inglês, não sei se tem no português também, que diz assim, nunca conheça o seu herói. Mas sinceramente, é uma bênção poder ouvir você falar. Eu sei que está todo mundo aqui sendo bem edificado, porque você está sendo usado por Deus mesmo para falar não só da música, mas falar do verdadeiro evangelho, assim, da essência mesmo. Então, obrigada. Então, eu tenho 2 perguntas que são relacionadas. Uma, talvez você já até tenha respondido, que é a sua maior influência bíblica, seja uma pessoa ou um salmo, um versículo ou capítulo. Você mencionou João Batista, mas não sei se essa sua maior influência. E daí, qual é a sua maior influência musical? Talvez o que te inspira, ou talvez algum tipo de música, ou um artista, ou qualquer coisa. Legal. João Batista tem sido um grande personagem para mim nesse momento. E vai mudando, sabe? Porque eu começo a estudar a vida de outros e a coisa vai mudando. Mas ele vai ser sempre sensacional, né? Por exemplo, está acontecendo comigo agora, aos 41 anos de idade, eu estou fazendo seminário, então eu decidi estudar a Bíblia de uma forma mais amorosa, mais atenta, sabe? E assim, terminei agora Juízes no Velho Testamento. Eu estou vendo. Então, por exemplo, passando pelos juízes lá, o Toniel, tem cada cara incrível, Débora, né, que foi uma juíza. Então, nem sei se eu posso dizer que João Batista é o que eu mais gosto. É que nesse momento eu estou falando, usando a vida dele como ministério, né? Mas eu diria, sem jargão de crente, tá? Que um personagem mais incrível para mim é Jesus ainda, porque a forma como ele dava, né? Pensa, todos os outros eram pessoas, né? E tinham seus erros, assim como eu. Eu agradeço o carinho que você teve comigo, mas de fato, se a gente andar mais junto, você vai perceber que eu ainda tenho mais defeitos do que está aparecendo, que eu tropeço tantas vezes, né? Mas Jesus é uma coisa muito à parte, né? Porque Jesus, sendo Deus, ele agiu de formas que a gente não quer agir às vezes. Sendo quem ele era, ele decidiu servir e ensinou isso. Então, o meu personagem preferido continua sendo Jesus. Sem querer dar uma de crentão aqui, é porque se ele não fosse Deus, vai dizer assim, eu ainda acharia as ações dele muito incríveis, né? A forma como ele ia contra a maré, sabe? Como ele ia contra a sociedade às vezes, como ele entrou na casa do Zaqueu, por exemplo, contrariando tudo que a sociedade esperava, né? Tipo, o pessoal ficou criticando, zum, lá, ele está na casa do Zaqueu, pô. Ele não se importava, ele se importava com pessoas, e isso me impressiona, né? Porque João Batista, por exemplo, é um cara que eu admiro, mas às vezes eu acho ele grosseirão. Eu não queria parecer com João Batista na grosseria dele, por exemplo. Agora, com Jesus, eu queria parecer com ele em tudo, que ele é top, né? Top. Está comendo grilo? Exatamente. João Batista. Não queria comer grilo com gafanhoto, né? Agora, você falou de influência musical, né? Yes. São muitas, muitas. A minha música, quem ouve os meus CDs, geralmente ou gosta
muito porque entende a proposta, ou não gosta nada porque fala assim, parece uma salada de fruta, ele toca de tudo, de baião, de não sei o quê. No começo eu era muito criticado por isso. Hoje já entenderam que é a minha identidade, porque eu gosto mesmo de coisas diversificadas. É a minha característica. Eu sou o mais novo de 7 irmãos, então eu tinha que ouvir o que os outros 6 gostavam. Cada um gostava de uma coisa, então eu aprendi a ouvir de tudo. Tipo, eu era o último a dar uma palavra. Então, mas hoje eu gosto de ter essa identidade. Eu sofri muito. Por exemplo, se você me der um disco de pop rock que eu gosto, eu vou ouvir 3 músicas, na quarta eu não aguento mais, eu tenho que mudar para outro CD. Mas a mesma coisa com black, com tudo. Eu não consigo ouvir uma coisa por muito tempo igual. E aí a minha música reproduz isso. Então, quando eu estou fazendo meu disco, eu falo, nossa, já tem muito desse estilo aqui, enjoei. Para mim, enjoou já, quero falar. Porque isso é legal no Evangelho. A gente pode falar do mesmo Evangelho sem diluir o Evangelho de diversas maneiras, né? Com várias embalagens diferentes. Então, aí isso implica nas minhas referências, que são várias. Tipo, o primeiro cara que eu vi no Brasil que me impressionou com a forma que ele cantava, ele chama Álvaro Tito. Que ele canta, tipo, vocês não conhecem aqui, mas ele canta tipo Stevie Wonder, sabe? Uhum. E aquilo no Brasil era uma novidade muito incrível, porque até então era a época do Oséias de Paula, que é um cara que eu admiro, mas é um cara mais conservador na forma de cantar. Então, assim, minhas primeiras referências vocais, embora eu não consiga cantar com muito melismas, né, que essas voltinhas, eu não consigo muito isso. Mas bem pouco. Não é falsa modéstia, porque eu vou falar uma coisa muito séria para vocês que estão longe do Brasil. O nível vocal do Brasil hoje é altíssimo. E eu vou falar assim, não é para vocês ficar com dó de mim, não. O meu nível no Brasil é baixo diante da galera nova. Eles são incríveis. No nível musical, tá? De vocal, assim. As coisas que eu faço são nada perto do que a galera nova está fazendo. Eles são muito bons e eu fico feliz por isso. Eu poderia usar isso para ficar com inveja. Eu glorifico a Deus. Que legal que esses caras fazem isso. Mas naquela época, lá atrás, quando eu comecei, não tinha muito disso. Então, o Álvaro Tito foi um cara que me chamou a atenção. Assim, porque sempre dizia assim, na música tradicional, e desde da questão da história da igreja, não era permitido você fazer coisas muito diferentes, porque desvirtuava a atenção. As dissonâncias não eram permitidas, né? Então, quando eu vi o Álvaro Tito cantando com melismas, muita gente pode ter se escandalizado. Eu não, eu adorei. Eu falei, nossa, eu achei isso incrível. Então, eu tentava reproduzir o que ele fazia, mas não conseguia, mas tudo bem, mas tentava. Então, Álvaro Tito seria uma referência. O Oséias de Paula, mesmo com seu conservadorismo, era uma referência. Hoje em dia, Ademar de Campos eu gosto muito, é um cara que me inspira na questão de carreira ministerial. O Asaf. Com isso significa que eu concordo com tudo o que eles compreendem? Não necessariamente. Hoje a gente, por exemplo, eu desfruto da alegria de estar no mesmo grupo de WhatsApp com eles. Eu aprendo muito com eles lá. E nem sempre a gente concorda nas várias coisas, mas continuam sendo referências incríveis. Porque com o Ademar eu descobri que, para você ser referência, você não precisa ter um microfone nas mãos. Porque o Ademar sempre me abençoou muito com ministrando. Às vezes eu até brinco, eu falo aquele sim, igual ele fala sempre nas músicas dele. E eu imito ele nisso. Mas o Ademar me impacta cantando, mas ele me impactou muito mais na padaria, no balcão da padaria, tomando café comigo. Então, são muitas referências. E, de verdade, eu não me prendo só aos que vieram antes de mim. Tem gente que veio depois que é referência para mim hoje. Por exemplo, em poesia, tem uma menina chamada Marcela Thaís no Brasil, que é fantástica. O Tiago Grulha é mais novo que eu, mas é um cara muito mais aprofundado do que eu. Muita gente legal. Então, não consigo dizer uma referência só. Sobre o personagem bíblico de Jesus, tudo bem, mas referência musical, muitas referências americanas que eu gosto muito. Tem uns irmãozinhos aqui que desviaram, né, que estão cantando música no mundo, assim, né, brincando com isso, mas que eu lamento muito, porque tipo, eles são incríveis, cara. Quem, por exemplo? Você falou isso? Quem, por exemplo? Não, mas pode ser. Mas, por exemplo, uma irmã, não sei se ela desviou, mas me parece que ela não tem cantado muito as coisas gospel, mais a Beyoncé. Eu acho que essa Beyoncé, que vocês chamam assim, a Beyoncé, ela tem uma voz inacreditável. E sabe, um detalhe aqui, gente, que a gente precisa aprender. Tudo bem, você pode dizer assim, não, ela desviou mesmo, não tá, os frutos dela não estão condizendo. Você pode até dizer isso, mas o nosso papel, já pensou se todos os crentes no mundo orassem pelos cantores, né? Porque Deus pode alcançar a Beyoncé, claro que pode. Não é? Alcançou Paulo, galera. Paulo era o treta da época dele. Né? Paulo era o treta total. Era o inalcançável para o olhar
talvez, dos cristãos da época. Tanto é que o povo ficou com medo, né? Quando ele apareceu lá, achando, esse Paulo veio matar nós aqui. Então, tem muita gente que me inspira. Embora eu não consiga, de forma alguma, cantar como eles, mas eu reconheço muito de Deus na vida dele. Aí é o que, teologicamente, o pessoal vai chamar de graça comum, né? Que Deus abençoa pessoas, sendo elas crentes ou não. Ele derrama, né? Aí o que elas vão fazer com aquilo é o que vai determinar a caminhada. Mas Deus derrama sobre muita gente aí. Tem verdades que Deus revela para a gente que às vezes não está aqui dentro da igreja. Isso é incrível. Isso incomoda os crentes, às vezes. Porque a gente confunde, a gente acha que nós somos, né? Nós somos propriedade exclusiva de Deus e a gente quer retribuir a gentileza. Então, a gente quer fazer de Deus a nossa propriedade exclusiva. E Ele não é. E a forma como Ele decide alcançar pessoas e agir no meio delas só pertence a Ele. A gente não pode colocar Deus na nossa caixinha. Né? Isso é maravilhoso. Pegando esse gancho dela de referência, assim, você falou bastante no contexto cristão, né? Você, se tiver, né? Que não precisa, mas você tem referências fora do contexto cristão que te influenciam? Muito. Acho que quando a questão do melisma, né? Porque quando eu era mais novo, eu queria fazer, achava que eu ia fazer bem melisma. Depois eu falei, não, faço mais ou menos, mas aqui. Mas o Ed Mota, Ed Mota, indubitavelmente, é um cara, muita referência no Brasil. A banda acho que ele fez parte durante um tempo, chamada Conexão Japeri, no Rio de Janeiro, é uma banda de funk, que não é aquele funk do Rio, que eu não curto muito. É um funk bom. É um funk legal, meio soul music. Eu não curto o funk do Rio. É um dos poucos estilos musicais que eu não gosto muito, assim. Não gosto, né? Não vou nem entrar em méritos, o que é legal, não é? Não curto, mas por exemplo, sertanejo, que o pessoal critica muito, eu gosto do sertanejo raiz. Eu gosto muito do Pena Branca e Chavantinho, por exemplo. Eu acho incrível. Amo a voz do Chitãozinho Chororó, por exemplo. Uau, eu fico imaginando, minha pessoa, o Chitãozinho Chororó na igreja lá cantando domingo. Eu ia amar. Porque tem uma fase que a gente é imaturo, né? Que a gente acha que só uma coisa é boa. Então eu gosto de black, só black é legal. E é tão legal a diversidade, cara, porque existe virtude em tudo. Por exemplo, o pessoal critica muito no Brasil, às vezes, o pessoal do meio pentecostal, porque canta muito agudo, gritado. Mas, galera, quem canta sabe o que eu estou dizendo. É difícil cantar aqueles troços. É verdade. É difícil, porque assim, ó, não para, a nota fica lá em cima o tempo todo. É difícil. Eu não estou dizendo que eu concorde com algumas letras, nem todas eu concordo. Mas é difícil. Existe uma virtude naquilo que eu não daria conta de cantar. Tem um cantor no Brasil que ele canta muito parecido com o Roberto Carlos. E eu sempre tirei onda assim. Um dia eu fui numa festa de aniversário e estava rolando um karaokê. E falaram para eu cantar uma música dele. Eu achei ridículo o que eu fiz. Porque não deu, cara. Não deu. Eu cantei muito ruim o negócio. Verdade. Porque tem virtude no que ele faz. Mas a gente vai, acho que pelo menos nisso eu amadureci um pouco. Eu consigo enxergar coisas legais, mesmo naquilo que eu não gosto. Assim, às vezes, não, deve ser legal, porque algumas pessoas estão gostando, enfim, né? Mas, enfim, mas eu, por exemplo, no samba, eu gosto do samba raiz. Embora eu praticamente nunca toque samba, eu vejo virtude naquilo. Não gosto muito de pagode. Do pagode comercial não gosto tanto, mas tem muita gente que gosta, cara. Aí vem um irmãozinho meu, aceitou Jesus e entende que aquilo é uma ferramenta para ganhar pessoas. Ô, irmão, glória a Deus pela sua vida. É isso aí, estamos juntos. Você faz essa parte. Rap. Eu não gostava de rap. Hoje eu amo. Eu tenho na banda, na minha equipe no Brasil, tem um rap. Dos melhores, eu vou dizer para você. O Lito Atalaia é um dos caras mais sensacionais. Porque ele consegue criar rap na hora, assim. Se a gente desse um tema para ele faria várias músicas com um tema aqui agora. Ele é o freestyle, que o pessoal chama, né? Então, agora as influências são diversas. Alguém tem? Manda. Foi o microfone. Calma aí. Muita calma nessa hora. Quer ver que a pergunta mais polêmica é a última, tenho certeza disso. Ele deixou o final. Eu tenho uma na manga ainda. É que eu sou um cara que gosta de música retrô, entendeu? Então, eu acompanho bastante. Não que eu tenha muita idade, né? Mas eu acompanho. Bom, não estou te vendo direito aqui, 96, depois eu vou avaliar. Desde 96, que você já tem o seu primeiro CD, tudo, então... Mas a sua música influenciou muito na minha vida. Então, não que você seja uma pessoa que eu coloque acima de Cristo, sim, mas falou muito no meu coração. Desde até você cantando Rebanhão e
quanto amor ou também perdão, mas eu gostaria, na verdade, é um pedido que se pudesse cantar Jardim da Inocência. Ok. Tô pensando aqui nos acordes, sabe? É aquele momento em que na igreja você fica assim, aleluia, aleluia. Você faz assim. Aí que a igreja acha que você está super espiritual, você está desesperado por dentro. Assim. Tipo, na cabeça... Aliás, é uma coisa interessante, né? Eu tenho um cunhado que faz stand-up no Brasil, que é doido, o Jonathan. E eu já tentei dar essa ideia para ele. Ele vai estar, ele é maluco. É um cara legal, divertido. Uma figura. Aí eu já pensei em dar essa ideia para ele. O que passa na cabeça de quem está ministrando? Porque nem sempre a gente está, tipo, aquele transe, né? Tipo, aquele... Às vezes a gente está tentando lembrar a letra que a gente vai cantar a próxima frase. Às vezes é tipo... Quando você fala uma referência que está errada, seu esboço está errado, a referência, está errada. E agora? O que você vai fazer? Não, gente, acontece de tudo. Isso aí já, tá vendo? É a arte do pregador, já estamos descobrindo. Eu não prego muito, estou começando a pregar mais agora. Estou começando a pregar mais agora, então está acontecendo mais. Esses erros eu vou começar a cometer agora. Eu erro mais letra, tá? Mas eu vou tocar o Jardim da Inocência. Mas acontece assim, tipo, eu estou cantando, igual eu cantei há pouco, né? Dá meu coração igual ao teu. Às vezes me lembra uma música, eu saio cantando. E nem sempre eu sei a música. Então eu fico torcendo para a igreja conhecer, então eu vou cantando e olhando a boca das pessoas, né? Tipo, às vezes só tem uma pessoa que sabe, aí bem na hora da letra que eu não lembro, a pessoa faz assim... Aí acabou. Essa é só a igreja. Não, com certeza. Com certeza. Essa música, Jardim da Inocência, é de um amigo chamado Alexandre Malaquias, que é um grande compositor, um cara sensacional. E a gente caminhou um tempo muito junto. Agora a gente não está tão perto, ele está caminhando. A gente não se vê tanto, mas eu amo muito a vida do Mala. Um cara que me ensinou muito. Ele é um gênio da música, viu? Fica aí uma... É louco. O Malaquias, ele não consegue tocar. Não é que ele não consegue, ele não... Acho que ele não dá conta de tocar uma música duas vezes igual, porque ele tem tanto recurso. Ele é um gênio da música. Se ele estiver nos ouvindo, ou se alguém falar para ele, falar que eu falei bem dele, que o Mala é incrível. E essa música é composição dele. Primeira vez que eu vi alguém falando de um personagem que não fosse Davi, Lázaro, né? Dentro de uma música e que combinasse tanto. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra, Senhor, e te adorar. Que vontade de dizer a ti tudo que eu aprendi, Senhor, nesse jardim da inocência. Aí tem um solo de guitarra que eu não vou poder reproduzir.
duração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra, Senhor, e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que eu aprendi, Senhor, nesse jardim da inocência, jardim da inocência. Não sei o que acontece aqui, não sei se é o clima, mas estou salivando muito, gente. Dá a impressão que vou babar aqui toda hora. Por isso que eu tô... Às vezes faz assim, ó. Não é porque eu sou espiritual, porque tem gente que é espiritual faz, né? Não é porque... já é muita espiritualidade, né? Mas não é. É porque, só porque, por algum motivo, estou salivando demais aqui. Bom demais. Desculpa, viu, mano, se eu errei alguma nota. A gente caminhar para o final, é uma pergunta assim, tem alguma... Você falou que está num seminário, você está estudando de uma forma diferente, né, vendo diferente, com outras referências. Tem alguma ligação com o coração pastoral? Né? Tem alguma ligação como você está se vendo diferente? Não que o seminário tenha a ver com o pastor, né? Mas no seu caso, assim, tem no papel, assim. Eu diria que não é para isso que eu estou no seminário, não é para me tornar um pastor. Mas eu acho que isso pode acontecer, de verdade. Até baseado no que o Ed respondeu no 3, aí ele fala sobre chamado, ele fala muito disso, né? Isso tem acontecido. Se isso for realmente um indício, tem acontecido. Agora, não sei se eu já falei isso em algum outro lugar na vida, né? Mas o meu planejamento humano é de me manter ministerialmente na música, assim, viajando bastante, até os 45. Eu estou com 41. Então, não que eu vá parar definitivamente lá nos 45. Mas... não que eu vá parar. Mas, humanamente falando, é o que eu pretendo. Então, aí eu tenho tido uma atividade local na minha igreja, tenho tentado ajudar, mas não tanto quanto eu gostaria, porque eu nem sempre eu consigo estar, né? Quando eu estou em São Paulo... Qual a comunidade? Igreja Presbiteriana é IPB, é Presbiteriana do Brasil, só que lá eles chamam um codinome Presbiteriana Redenção. Então, sempre que eu estou lá no final de semana, eu vou aos domingos de manhã, onde eu sirvo ao Senhor, e sirvo lá tocando, às vezes, teclado, ou violão, ou o que faltar. Como todos vocês aqui, numa comunidade local. É muito legal, é muito prazeroso. Mas eu creio que, a partir dessa idade, pode ser que as coisas mudem, né? Não é nada definitivo. Mas, a partir dessa idade, eu fique mais local numa igreja, ou lá, ou em alguma outra parte. E aí eu viajo mais esporadicamente. É o que eu pretendo, tá, gente? Então, o que vai acontecer, eu não sei de verdade. Mas aí o seminário tem me preparado para isso. Mas eu entrei no seminário, em primeiro lugar, por transformação pessoal, que é um lema desse seminário, inclusive. O Ziel Machado ele tem muito disso. Não entre aqui para que você possa aprender coisas para usar contra alguém. A não ser que seja contra o seu próprio eu, né? Então isso é muito legal. E uma frase que é muito recorrente no seminário lá, é o Seminário Servo de Cristo, em São Paulo. Ele começa o nome, né? Já é um seminário que muito voltado nessa área do serviço. Eles falam que a melhor teologia é a que nos coloca de joelhos. Então, é isso que eu estou aprendendo lá. Muita coisa ainda está aqui e eu estou trabalhando para que ela desça para cá, né? Que esse acho que o Gene Peterson chama isso de o fenômeno da meditação, né? Que é trazer para o coração aquilo que você ouviu, que você leu, né? Aquilo que está na mente. Então, é isso. Estamos todos nesse processo. E é muito legal que, através dessa coisa de influenciar pessoas, eu não sei se eu posso me gabar disso, mas algumas pessoas que gostam de música estão começando a ir para o seminário também, para aprender a Bíblia, e que depois vai refletir na música e tal. Mas tem já cantores lá dentro. Que legal. Antes de mim, na verdade, foi a banda Resgate. Eles estão se formando agora lá. O Zé Bruno, o Hamilton, estão bem na minha frente, na verdade. Mas a gente está puxando, né? A gente está indo e está deixando bem claro para as pessoas que vale a pena fazer isso. Está sendo muito bom.
Vamos fazer uma menos melancólica? É momento de ofertas agora? É agora. Dízimos e ofertas, gente. É a hora que todo mundo vai pro banheiro, né? Tipo, agora... Ai, que dor de barriga. Vou chupar aqui, ó. Eu não vou conseguir fazer isso em outro momento, Baruque, porque parte da minha igreja já está aqui, mas por conta das nossas estruturas, tanto da noite quanto de manhã, de amanhã, eu não vou conseguir te honrar do jeito que eu sinto no meu coração. Eu fui um desses caras que já te disse no ouvido que você é diferente. Publicamente, eu quero te pedir perdão se isso não foi... se isso não soou... Eu nem lembrava que tinha sido você, senão eu não tinha falado aqui. Não, enfim... Mas foram muitas pessoas. Não, eu tenho certeza. É sempre uma motivação. Eu tenho certeza. O meu perdão, meu pedido de perdão é no sentido de não... se isso não ficou bonito, não ficou gostoso para você, ou se de alguma forma eu tentei machucar os outros, né? Eu confesso que tem um pouco dos dois. Quando eu te disse o que eu disse, é um pouco dos dois. É um pouco de honrar você e honrar seu coração, mas também é jogar pedra no outro jeito de fazer, numa teologia que eu não concordo, enfim, diferente do que eu penso. Então, eu quero agradecer você diante de parte da minha igreja aqui, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua linha reta. Isso me impressiona ao longo da sua trajetória. Você é um compositor gigantesco e já era... Eu não conhecia você lá em São Paulo, quando a gente se conheceu. A primeira vez ele estava pregando e eu fui cantando. A gente foi num teatro. Lá em Guarulhos, perto de Guarulhos. Né? Guarulhos. Foi em Pimentas, né? A gente estava num camarim, eu não conhecia ele como um cara de referência, que era já... E a gente estava juntos no camarim lá, batendo papo, trocando ideia, e quando descemos, ele começou a cantar, eu cutuquei o meu amigo, falei assim, cara, quem é esse cara, velho? Quem é esse cara? Esse vozeirão? Aí ele, velho, o Paulo César Baruque, mano. O Eric, né? Mano, Paulo César Baruque, mano. Eu falei assim, cara, que delícia ouvir. E aí depois fui pregar e... Depois foi para o Praia da Costa, o Baruque, foi para Jesus da Verão. Então, cara, toda vez que eu me lembro de você, toda vez eu ouço as suas músicas constantemente, diariamente, me abençoa. Amém. Então, eu quero que você saiba da sua relevância para a gente como eu, para a gente que lidera uma comunidade, para a gente que precisa beber, que precisa comer, que precisa se alimentar de poesia, de arte cristã bela, de beleza, mas de coração. Eu sinto, cara, o seu coração quando eu te ouço. Então, muito obrigado por me abençoar. Obrigado Amém. Porque você, quando me abençoa, você abençoa meus irmãos. Amém. Eu quero declarar o meu amor publicamente a você, a sua família, Deus, e a minha admiração a você. Obrigado, velho. Opa, obrigado. Fiquei até com vergonha agora, né? Agora eu tenho que orar para devolver a humildade. Jesus, me devolve a humildade. De repente eu fiquei soberbo agora. Obrigado, pastor. E você falou de arte, né? Mas naquele dia você usou uma ilustração que eu te falei, né? Que eu nunca esqueci do copinho e tal. Você falou que foi heresia, inclusive. Não, aquilo é arte, gente. Como é legal, né? Se ele nunca fez aqui, peçam para ele pregar um dia sobre isso aí. É muito legal. Eu não vou dar spoiler aqui. Ele vai ter que fazer aqui. É muito legal. Foi muito... Porque marcou a minha vida. Facilitou o entendimento do que você estava dizendo. Foi muito incrível. Obrigado. O que a gente canta? Clap.
Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar sobre o meu pensar. Vem reinar, reina em mim, sobre a escuridão, sobre os sonhos. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, sobre a escuridão. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Bom demais. Vamos orar? Depois, a gente canta à noite. Nossa. Vamos cantar, Não, eu vou cantar com elas uma hoje à noite. Daí a gente passa depois aqui. Perfect. Perfect. Bom demais. Gente, vamos orar? Deus, muito obrigado por este momento delicioso que o Senhor nos proporcionou aqui com o Baruch. Foi tão bom. É tão bom ouvir do coração, como o Sérgio falou. A gente não escuta só palavras, a gente não escuta só letras, mas a gente ouve um pouquinho que está no coração, e isso é fantástico. Então, nós agradecemos, é o coração do Baruch mesmo, agradecemos tudo que o Senhor tem feito na vida dele, através da vida dele. E declaramos bênção, pedimos que o Senhor continue a capacitá-lo, dando a ele sabedoria, e que ele possa continuar sendo essa peça tão relevante nas suas mãos. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom demais. Valeu, galera. Obrigado.